Daqui a pouco a gente não vai ter mais o que inventar. Ah, mas sempre se dá um jeito. É. E esse tal de disc laser que a gente viu agora, como que ele funciona? Calma, peraí, vamos por partes. Primeiro, nós vamos entender como é que funciona o amplificador, tá? Depois a gente vai entender como é que funciona o disc laser. Vamos nessa. Vamos na bancada, então. Vem aqui comigo. Olha, eu tenho aqui um sistema de um amplificador eletrônico. Então, essa plaquinha que você vê, tá? Com várias pecinhas, tá vendo? Eu tenho vários transistores, capacitores. Na realidade, a função desse circuito eletrônico é fornecer uma amplificação. O nome está dizendo, né? Amplificador. Para amplificar o som. É isso aí. Bom, eu vou usar um paralelo em relação àquilo que acabei de explicar. Da agulha do toca-discos, você tem um sinal elétrico, tudo bem? Esse sinal elétrico vai entrar na entrada do amplificador. Tá? Tem um pontinho lá que a gente chama de entrada. Esse amplificador é alimentado por uma fonte de tensão. Então, essa primeira caixinha aqui vai fornecer energia elétrica no meu amplificador, tá? Então, o que vai acontecer aí? Eu tenho um sinal que entra nessa plaquinha, esse sinal vai ser aumentado, vai ser amplificado com a ajuda dessa tensão que o amplificador recebe, tá? Bom, deixa eu injetar um sinal através desse gerador de audiofrequência e deixa eu ligar esse osciloscópio aqui para você conseguir enxergar o que vai acontecer. Bom, a princípio é isso. Esse gerador fornece o sinal de entrada. Então, essas ondinhas aí que você está vendo na tela do osciloscópio são a representação do sinal que entra no meu amplificador, tá? E é um sinal bem baixo. Deixa eu até tentar mostrar aqui para você. Não dá praticamente para ouvir nada com esse alto-falante que está em cima. Vê? É bem baixo o sinal, não dá nem para perceber nada. Tá? Bom, esse sinal vai passar pelo circuito eletrônico que vai sofrer uma amplificação. Tá? Agora, veja bem, essa daí é o sinal de entrada. Esse daí é o sinal de entrada, é a onda de entrada. Deixa eu mostrar para você a de saída. Tá aqui. Então aquele pequenininho era de entrada e esse maior é de saída. Isso, e o nome está dizendo, né? O amplificador aumentou essa onda, aumentou essa tensão elétrica aí que entrou. Então perceba, entrada, saída, tá? Deixa eu colocar as duas juntas aqui. Então aqui as duas. Então dá para você fazer uma comparação no que a gente chama de ganho. Quantas vezes você amplificou o som. Tá? Só para você ter uma ideia, deixa eu mostrar para você o som de saída. Você viu que eu liguei o alto-falante na entrada e praticamente a gente não ouviu nada. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Agora eu vou ligar na saída. Ah, tá vendo? Agora sim. Então, esse som que você ouviu é o som que entrou no amplificador e foi aumentado. É isso aí. É assim que funciona o amplificador. Tá? Ah, é? Deixa eu desligar isso. Então, vem cá, professor, que eu tenho uma dúvida. Tá. Me diz uma coisa. Pode falar. Esse gravador aí, ele já vem com amplificador? O gravador de rolo? Não, a gente precisa ligar o amplificador, que geralmente fica à parte, né? Separado. Ah, é? E esse aqui? Bom, isso é um tape deck. Também precisa ser ligado ao amplificador. Ele costuma ser um pouco mais sofisticado que aquele conjunto 3 em 1, aquele conjunto compacto. Ah, é? É. E como é que eles funcionam? Bom, o princípio é o mesmo. Na realidade, você já viu aqueles bilhetes que a gente usa no metrô? Bilhete de metrô? É. Ah, eu lembro. Aquele que a gente coloca numa abertura e pode passar pela catraca. Tem aqui, peraí, deixa eu mostrar pra você. Tá aqui. Um bilhete de metrô. Isso. Então, aquela catraca possui um dispositivo eletrônico capaz de ler essa banda magnética que ele possui. Tá vendo essa fitinha marrom? Uhum. Então. Essa aí é a banda magnética? Isso. Tá. Inclusive, essa catraca consegue registrar as várias entradas. Então, o bilhete múltiplo, por exemplo. Ah, ele pode ser usado várias vezes. Pois é, então essa máquina consegue registrar todas as vezes que você passou, através da informação que fica gravada aqui nessa banda, né? Nessa tira. Eu tenho aqui um cartão de crédito. Deixa eu mostrar para você. Aqui a parte de trás de um cartão de crédito.
Ah, é a parte magnética. Isso, é uma banda magnética, uma fita magnética, tá? Ele guarda informações. E é o mesmo princípio utilizado aqui nesses gravadores. Bom, deixa eu mostrar para você então como que é o processo de leitura e gravação. Você repare que essa fita, tanto no rolo, pega uma fita cassete, essa que está aqui dentro mesmo. Ah, tá aqui. Isso. Olha, essa fita cassete você conhece bem, né? Claro. Tá, e aqui embaixo tem uma fita de rolo. O princípio é o mesmo. É uma fita magnética que guarda as informações através do campo magnético fornecido pelas cabeças do gravador, tá? Você está vendo essas 3 cabeças que ele possui? Ah, essas aqui. Isso. Então, uma fornece a energia magnética para que ele grave o som, tá? E a outra faz a leitura. Então o processo é esse. Ele recebe um som pelo microfone ou pelo amplificador. Esse som é transmitido da cabeça do gravador para a fita magnética. E daí quando você quiser escutar é o contrário, né? Vai da fita para a cabeça, tá? Deixa eu mostrar esse processo eletronicamente melhor para você. Vem aqui. Bom, Caio, coloca essa fruteira lá atrás para mim. Ah, deixa comigo. Tá aqui. Eu vou mostrar para você o funcionamento das cabeças do gravador, tá? Bom, esse dispositivo aqui, primeiro eu tenho uma bateria, tá? Um interruptor e aqui um fio enrolado. Ah, a bobina. Isso, muito bem. Então, essa bobina nada mais é do que um fio de cobre enrolado sobre um núcleo de ferro, tá? Não é nada muito complexo. E aqui eu tenho alguns metais. Muito bem. Você sabe que o fio de cobre, por si só, ele não atrai o metal, né? Não ocorre atração. Muito bem. Quando passa uma corrente elétrica, esse fio, essa bobina, vai funcionar como se fosse um ímã, tá? Como um ímã. Isso. Tá legal. E esse interruptor vai permitir a passagem de corrente elétrica. Então veja lá. Ah, essa eu já entendi. Tá. Então você vai... Apertar? Isso. Aí você faz passar a corrente elétrica. Essa corrente elétrica faz a bobina funcionar como ímã. E aí você consegue atrair os metais. Isso aí. Tá vendo? Então, a corrente elétrica criou nesta bobina um campo magnético. Muito bem. Então imagina aquele som que sai do toca-discos, da agulha do toca-discos. Tá? Então aquele som passa pelo amplificador, recebe um aumento, como nós acabamos de ver. Tá? E esse sinal elétrico vai para uma cabeça de gravador, que funciona basicamente como uma bobina. Tá? À medida que ele recebe essa corrente elétrica, transforma essa corrente elétrica em campo magnético. E através desse campo magnético, que a fita do gravador, ao passar, acaba guardando a informação. Tá? Então é assim que você consegue gravar alguma coisa numa fita. Muito bem. Depois que você gravou, como é que você pode ouvir o som que está gravado lá? Bom, aí a gente vai usar um dispositivo que é o contrário. Deixa eu mostrar para você o princípio. Aqui eu tenho um voltímetro, tá? Que vai registrar a variação de tensão dessa outra bobina. Então, eu tenho aqui uma bobina, né? Um conjunto de fios enrolados, pedaços de cobre, né? Enrolado aí. E eu tenho um multímetro para registrar a passagem de corrente elétrica. Tá bom? Muito bem. Você vai apertar esse botãozinho aqui, fazendo com que surja um campo magnético aqui. Tá bom. Tá? Na realidade, isso daqui vai fazer o papel da fita magnética. Tanto da fita do cassete, como da fita do rolo. Tá bom. Do gravador então de vamos rolo. lá. Então, aperte aí. Apertado. Deixa eu mostrar para você o que acontece. Olha lá. Tá vendo? À medida que ele vai passando, vai surgindo uma corrente elétrica. Vai sendo registrada uma corrente elétrica. Muito bem. Então, eu falei para você que esta bobina faz o papel da cabeça leitora do gravador, tá? Então, à medida que a fita passa por ela, ela vai ler aquela informação magnética. Tá? O que acontece com a catraca do metrô também, né? Então, ele lê aquela informação magnética. Essa informação magnética é transformada em corrente elétrica, tá? E para onde que vai esse sinal elétrico? Ah, vai pro alto-falante. Não, mas espera um pouco. Aí o sinal seria muito baixo, né? Ah, então ele vai para o amplificador. Isso, muito bem. Então ele passa pelo estágio de amplificação e aí só que vai para o alto-falante. Ah, tá? agora entendi. Então é isso aí. Então quer dizer que era isso que você estava fazendo quando eu cheguei? Estava gravando com o microfone. Ah...